A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos ler mais uma palavra aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você na sua casa aí, feche seus olhos e ore juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, entrega a minha vida, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor venha, Senhor, usar e falar com cada um dos meus irmãos, falar com a Tua igreja, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E venha falar assim como o Senhor falou com a minha vida, Pai. Fala com a Tua igreja, para louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. E que Teu nome seja engrandecido e que esta palavra vá de encontro a cada coração, Pai, conforme a necessidade de cada coração. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço que você abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo de número 10. E vamos ler juntamente, amém? João, Evangelho de João, capítulo de número 10, amém? A partir do versículo 1 que nos diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas a segue, porque conhece a sua voz, mas nunca segue um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Amém? Por enquanto só até aqui. Nós temos que entender uma coisa, saber discernir e ouvir a voz do Senhor, a voz do nosso pastor, do nosso Redentor. Porque se nós somos ovelha de Cristo, nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Nós temos que saber ouvir a voz de Deus, obedecer a voz do Senhor como ovelha. E Ele como Pai, Ele como pastor, Ele conhece as suas ovelhas, como diz aqui na palavra, e Ele chama pelo nome. E nós, quando ouvimos a voz do Senhor, nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor também. Porque nós temos que ser obedientes à palavra e reconhecer a voz do Senhor. Assim como nós ensinamos para nossos filhos, se um estranho chamar, não vá, não a siga. A mesma coisa é como o Senhor nos ensina a ser ao seu rebanho, a ser as suas ovelhas. Se uma pessoa estranha chama o nosso filho, ele não vai porque ele não conhece. Assim nós temos que ouvir somente a voz do pastor, a voz do Senhor. Amém? Ouvir a sua voz e obedecer a voz do Senhor. Assim como Moisés, assim como tantos outros, Noé. Aqui como diz assim, no capítulo 5. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconheceram a voz do estranho. Aqui no outro versículo, no terceiro, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas pelo nome. Quando fala de porta, Jesus é a porta. Lá em Apocalipse fala sobre a porta, né? A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E tantas as pessoas que ouviram e foram obedientes à voz do Senhor. Assim como Abraão largou tudo que tinha e fugiu para um lugar, foi para um lugar e Deus falou: vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Outra vez, Abraão, ouvindo e obedecendo à voz do Senhor, levou o seu filho para sacrificar. Tudo é por ouvir a voz do Senhor. Moisés, quando ouviu a voz do Senhor, vai e tira o povo do Egito. Mas eu não sei falar, sou pesado em língua. Mas o Senhor fala: quem fez a língua? Quem fez o homem?
Então, é ouvir e obedecer sem questionar. Noé, não chovia naquela época. Não chovia. E o povo dizia que ele era louco por estar fazendo uma arca. Por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu. E quando todos entraram ali na arca, Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa, a porta que ele fechou, ninguém abre. Ele só ordenou que entrasse, ele selou por fora e ninguém mais saiu, até que ele ordenasse novamente: Noé, pode sair. Porque a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Então ele ordenou e Noé assim obedeceu. Por isso que ele ordenou, fechou por fora a porta e só Noé ouviu a voz dele para abrir. E ele saiu de novo. Isso tudo por obediência à voz do Senhor. Porque a ovelha do Senhor conhece a voz do seu. A ovelha do Senhor conhece a voz do seu pastor. E o seu pastor conhece a voz das suas ovelhas. Mas o incrédulo, aquele que não é ovelha, aquele que não acredita no Senhor, ele não ouve a voz. Amém? Aqui no versículo de número 6 diz assim: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus, ele veio para nos dar a vida, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Lá em João, assim como ele disse para Marta, como ele disse para Maria, quando elas viram que Lázaro tinha morrido, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas essa é tão emocionante nessa palavra, porque ele disse, elas disseram, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas ele vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que no último dia ele vai ressuscitar. Mas Jesus foi e ressuscitou Lázaro. E nós que morremos, que dormimos em Cristo, no último dia nós seremos ressuscitados para a glória do Pai. Então temos que ouvir a voz do Senhor, a voz do nosso pastor. Temos que ouvir e obedecer, porque aqueles que não acreditam, aqueles que não creem na palavra de Deus, aqueles que não é ovelha, eles não creem na palavra. Eles criticam, assim como muitos criticavam a palavra do Senhor. Aqui nós diz assim, ó: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o salário não há. Deixa eu ler de novo. No 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu os conheço. Eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida eu dou minha vida para retorná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha.
espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retorná-la. Esta ordem recebi de meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras são de um endemoniado? Pode um endemoniado abrir os olhos de um cego? Então muitas pessoas até hoje são muito divididas. Muitas pessoas não creem, muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não têm fé. Mas a fé não é só pedir: Deus, me dá fé, eu quero fé, não. A palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então temos que ouvir a palavra de Deus, temos que crer na palavra de Deus, temos que ouvir a voz do Senhor, para que nós cremos que nós somos as ovelhas do Senhor e que Ele é o nosso pastor. Em nome do Senhor Jesus. Aqui no 22 em diante diz assim: celebrava-se a festa, dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se em redor dele e perguntaram: até quando nos deixará suspensos? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não crêem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não crêem, porque não são minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai, que o deu para mim, é maior do que todos. Ninguém a pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus perguntaram: pode? Novamente os judeus pegaram pedra para apedrejá-los. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrarei muitas obras da parte do meu Pai. Por qual dele vocês querem me apedrejar? Respondeu o judeu: nós vamos apedrejá-lo por nenhumas boas obras, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Quem não crê só critica. Quem crê cada vez mais vai se aproximar do reino de Deus, vai se aproximar do pastor, vai se aproximar da vida eterna. Mas quem não crê, critica, até mesmo vendo os milagres, começa a criticar, dizendo que não é Deus, que não foi Deus que fez, que não foi Deus que deu, que não foi Deus que livrou, que Deus não é poderoso para fazer isso. Eu nunca vi Deus, eu não conheço Deus. Mas quem conhece a Deus, quem é a ovelha de Deus e ouve a sua voz, acredita em tudo o que o Senhor faz, nos milagres que Ele faz, em tudo que Ele tem realizado. Então, aqui diz assim também, no 34, Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês? E disse: vocês são deuses. Se Ele chamou Deus aquele que veio, a palavra de Deus é a escritura, não pode ser anulada. Quer dizer, a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse: sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creia em mim. Mas se a realizo, mesmo que não creia em mim, creia nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles.
Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava. Nos primeiros dias do seu ministério, ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado uns sinais milagrosos, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Glória a Deus, porque muitos que crê, muitos que acreditam no bom pastor, muitos que acreditam por ouvir e ouvir a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o bom pastor, que dá a sua própria vida pelas ovelhas e ninguém pode tirar dele, porque foi o Pai que entregou nas suas mãos, foi o Pai que enviou ele do céu para nos resgatar do lamaçal do pecado, para que nós possamos ter esse discernimento de ouvir e saber que é a voz do nosso Deus, que é a voz do nosso pastor e que nós possamos seguir em frente a cada dia, pedindo as misericórdias de Deus, pedindo o seu amor para que possa nos alcançar e que nós possamos ouvir a voz de Deus e compreender que é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos quer para um ministério firme na terra até a sua vinda, assim como Moisés ouviu a sua voz, assim como Noé ouviu a sua voz, assim como Abraão também ouviu a sua voz, assim como Samuel, que ele chamou e Samuel ouviu a sua voz, assim como muitos foram chamados por Cristo, chamados por Deus, e eles ouviram a voz do Senhor. Que nós possamos compreender, que nós possamos prosseguir, porque tantas coisas nesse mundo, tantas dificuldades para vencer, para batalhar, a enfermidade é tantas coisas, mas nós temos que deixar de ouvir tantas coisas, tanta falação de tanta enfermidade, tanta doença, tantos casos, tantas coisas, mas nós temos que ouvir a voz do Senhor, a voz do nosso pastor, dar ouvido à voz do Senhor, porque a voz dele ressuscita até os mortos. Por isso nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Então que você possa ficar com essa palavra, que você possa crer no seu coração que Deus, ele nos resgatou, que Deus, ele nos dá a vida eterna. Porque o Pai, quando enviou Jesus, foi para nos chamar de ovelha dele. E ele abre a porta para